Para o Brasil e para os demais países do mundo que estão recebendo um grande fluxo de capitais a partir desse momento, é pensar em soluções criativas para evitar esses possíveis revés advindos da valorização das moedas nacionais. Tiago, essa questão do câmbio é um gargalo para a economia no ano que vem? É um gargalo, eu acho que é um grande desafio para o país. Como o Matheus chamou a atenção, você tem um efeito aí de curto prazo que ele é maléfico para as exportações brasileiras, principalmente quando a gente está falando da competitividade comparado com a China, por exemplo, que tem um câmbio muito desvalorizado. Mas eu concordo com o Matheus, eu acho que é uma grande oportunidade, porque as empresas brasileiras vão ter que ser criativas para conseguir exportar, para conseguir colocar seus produtos no mercado internacional. Então vai ter que ter muito investimento em tecnologia, investimento em diferenciação, para você fugir da concorrência de preço chinesa, que é imbatível hoje. Porque o câmbio também não deve sofrer grandes alterações, né? O real não deve perder tanto valor assim em relação ao dólar e outras moedas. Eu imagino que, a continuarmos no ritmo que estamos, o Banco Central vai ter que mudar um pouco a maneira de lidar com o câmbio, sua política cambial, e é provável que faça um pouco mais de intervenção que fez em 2009. Matheus, você já falou de um... Tiago, perdão, estou confundindo toda hora, você já falou aqui de um gargalo, que é essa questão do câmbio, você acha até que o Banco Central vai ter que intervir de alguma forma. Agora, eu estava acompanhando um número recentemente, que o governo federal arrecada em impostos aí quase 38% do PIB, e gasta 36% com custeio, pessoal, e só investe 2%. Isso é um número até cruel para a economia brasileira, né? É um número bastante negativo. O investimento total da economia brasileira, quando eu somo também com o setor privado, ele tem girado em torno de 15% a 17% do PIB, o que é um investimento considerado baixo. Só para a gente ter uma ideia, a China, esse ano, deve ter investido em torno de 30% a 35% do PIB. Então, a China está caminhando para ter uma infraestrutura muito forte. Para citar um exemplo, a China está construindo, nesse momento, 5 aeroportos, enquanto a gente não consegue nem reformar o de Vitória. E eu acho que esse é um dado interessante, Mário. Se o Espírito Santo crescer acima da média nacional no ano que vem, suponhamos que o Brasil cresça 5%, 6% e o Espírito Santo cresça 7%, 8%, é provável que a movimentação do aeroporto, e aí o Matheus me corrija se eu estiver errado, deva aumentar entre 15% e 20%. Sim. Então você imagina um aumento no nosso aeroporto de 15% a 20% do movimento. Matheus. O Tiago está tocando numa questão fundamental. Duas questões fundamentais. Primeiro, o investimento é o motor do crescimento. Há diversos estudos em economia desde a década de 50 que demonstram que países ou localidades que investem mais são países que nitidamente crescem mais. Isso é um fato, os economistas nem discutem muito a esse respeito. Um segundo fato muito importante que ele está chamando a atenção é a importância da logística. Nós precisamos criar riqueza no Estado, mas nós temos que ter condições de escoar essa riqueza pelo Estado. Caso contrário, geram-se ineficiências, perda de tempo, formação de filas, processos que acabam fazendo com que os ganhos sejam menores do que eles poderiam ser à primeira vista. E vai aí nesses comentários sobre o investimento dos dois, uma crítica ao governo federal que gasta demais e investe pouco? Hoje nós podemos dizer que o Estado brasileiro é uma máquina muito pesada, né? Pesada no seu custeio e com um baixo nível de investimento. Então eu acho que realmente é uma questão a se repensar no Brasil, quer dizer, qual é é uma discussão antiga, na verdade, qual é o tamanho do Estado. Agora é importante lembrar também, Mário, que esse ano especificamente o Estado teve uma importância muito grande na recuperação econômica. Quer dizer, se não fosse o governo esse ano, nós teríamos provavelmente passado momentos mais difíceis. O governo atuou no momento certo, por exemplo, na redução do IPI, no incentivo ao consumo e até reduzindo um pouco o seu superávit primário, né, que é o dinheiro que ele economiza para pagar dívida, exatamente visando injetar mais recursos na economia. Quer dizer, o governo federal agiu certo, então, para tirar o país da crise. Agiu certo, na minha opinião. Matheus, você falou rapidamente da arquitetura econômica, que aqui no Estado precisa mudar. É um investimento ainda muito concentrado aqui na Grande Vitória? Esse é um ponto muito importante, assim. Se você olhar para dados do PIB, ou dados de investimentos previstos para o Estado do Espírito Santo ao longo dos próximos 5 anos, você começa a notar um padrão de desconcentração. Ou seja, esses investimentos, a riqueza está saindo um pouco aqui da Grande Vitória e indo para o interior do Estado, o que é ótimo.